Olá, boa tarde. Mais uma vez, graças a Deus, estamos na presença do Senhor para juntos tomarmos esse café da tarde, estudando a palavra do Senhor. Grande aqui. Hoje está um tempinho assim chuvoso, está gostoso, aquele barulho de chuva. E está muito bom para a gente falar a respeito de coisas tão grandiosas que é da palavra do Senhor. Nós vamos fazer um lembrete aqui, uma recapitulação do que nós discutimos a semana passada. Mas antes eu quero apresentar, a minha esposa. Boa tarde. E a Eliade. Boa tarde. Hoje está faltando aqui a Raab, que não conseguiu chegar em tempo ainda, talvez chegue daqui a pouco. Se alguém chegar aqui depois, não repara não. Isso aqui é bem descontraído mesmo, tá? Então vamos lá. Pensei que ela ia falar, tá deixando para mim falar hoje. Calma. Ela vai falar agora. Calma, deixa Ela que traz o resumo. Então, semana passada, nós estamos ainda em Atos 2, né? Vamos ler hoje capítulo 14. Não, capítulo... Versículo 14. E nós falamos na semana passada da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? E aqui que eles falaram em outras línguas e os varões, cada um entendia, de outras línguas, de outras nações, entendia e ouvia as maravilhas de Deus. A gente vai ver o resultado, daquela ordem que Jesus disse assim, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus, que é aquele poder que é dinamite, para vocês serem testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Isso foi uma determinação de Jesus e eles ficaram, então, aguardaram por 40 dias, depois da ascensão de Jesus, lá no cenáculo onde eles estavam reunidos, eles foram cheios de Espírito. Então, no capítulo 2, versículo 14... Não, ainda não terminou o meu resumo. Não vai para o 14 ainda, não. É que você não falou o capítulo, por isso que eu estou falando capítulo 2, versículo 14. Eu falei. Você que não prestou atenção. Então, aí começaram a acusar eles que eles estavam... Gente, as moscas estão terríveis, viu? Semana passada passamos tocando moscas a aula toda, A leitura toda. E essa semana vai ser a mesma coisa. As moscas querem participar. Zumbindo e enchendo o saco. Mas você é nosso convidado para participar conosco, sim, toma seu café aí, pega seu Bíblia, celular, Ou o celular. Então, gente, começaram a acusar eles deles estarem bêbados, porque estavam falando naquelas línguas, que uns entendiam e outros não, é claro. Mas aí Pedro se levanta e fala que ainda é 10 horas da manhã, E que eles não estão bêbados, Cheio de moço. E aí é a hora que a gente vai começar a pregação de Pedro no versículo 14. E pra gente ter uma ideia, para você que talvez não saiba, Pedro é uma pessoa completamente sem estudo. Era, como eles dizem assim, douto. Não era um pescador. E você vai ver o resultado da manifestação do Espírito Santo na vida de Pedro. E isso que está escrito aqui são palavras do próprio Pedro que foram transcritas através de Lucas, quando Lucas escreveu o livro de Atos. E aí ele então vai mostrar a narrativa de Pedro como ela é completamente diferente. Então, quem não leu ainda o livro de Atos, é uma boa oportunidade, E a gente lê bem devagarinho, você não vai precisar correr. Então agora a gente está já lemos o 1, vamos para o 2. Versículo 14. Então, Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, porque disseram que eles estavam embriagados logo naquela hora. E dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, dizem-me explicar-lhe isso. Ouça com atenção. Deixe-me explicar isso, Deixe-me explicar isso. Ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel.
E nós falamos aqui na semana passada, mas isso aqui é bom a gente rever, sobre a manifestação do Espírito. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e os filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós dissemos na semana passada, e na realidade eu disse que é o meu pensamento, é de que esta passagem do livro de Joel, ela se inicia, né, nesse período, né? no Pentecoste, e ela tem esta continuidade durante 2000 anos até chegar até nós. As manifestações do Espírito Santo, e essas visões, né, sonhos, tudo, elas são que acontece desde aquela época com o povo de Deus. O povo de Deus continua sonhando, tendo visões, claro, numa escalada menor, porque, como nós dissemos na semana passada, hoje nós temos alguns fatores que colaboram para a gente não desfrutar disso de maneira mais concreta, né? Porque a gente se dá muito à tecnologia, a gente passa mais tempo no celular, vendo TV. Na época, tanto os discípulos quanto a gente também, quando se converteu, há uns 40 anos atrás, a gente também não tinha essas facilidades, então a gente ia nos círculos de oração, a gente ia orar, a gente ia no monte, a gente ia nas vigílias, e aí a gente desfrutava muito mais disso do que nos dias de hoje. A gente até chegou a ver curas, libertação, cura de câncer. Hoje, se acontecer isso, as pessoas vão estranhar, vão achar que isso é invencionista ou coisa parecida. Então eu vou continuar aqui a leitura, que aí é onde nós vamos passar agora a comentar a respeito disso aqui. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês sabem, este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita e não serei abalado. Porque o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará com esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherá de alegria na sua presença. Glória a Deus. Esse é o princípio da narrativa de Pedro, né? Mas tem algumas coisas aqui tão importantes para a gente até dar um break aqui, dar uma paradinha, né? Para a gente ver que ele começa a dizer a respeito de tudo aquilo que Jesus tinha manifestado entre eles, sinais, maravilhas e tal. E este homem lhes foi entregue com um propósito, né, de pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram pregando na cruz. Eu quero fazer um paralelo aqui, é de que isso não foi uma particularidade dos fariseus. Até então foi nesse princípio quando Jesus estava presente. Mas ao longo dos anos, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a abandonar os primeiros rudimentos. Por isso, os milagres já não se manifestam. Na realidade, estão se apostatando daquilo que o Senhor Jesus colocou para que fosse o princípio, o valor
único da igreja ao longo de todos os anos até a volta do Senhor. E nós, nos tempos de hoje, não estamos vendo isso, né? Não é isso? É aquilo, a busca. Vou tomar um cafezinho, quer? A busca tá muito pouca, né, Jorge? Mas eu creio, assim, que Jesus, ele é o Senhor da igreja, né? Ele é o Senhor da igreja. E ele sabe como avivar o povo dele, né? Eu acho, assim, que, igual a gente estava aqui lendo e comentando semana passada, de repente a gente foi ouvir pregação na TV de outros pastores, estavam falando a mesma coisa. Que nós... Então, A gente semana passada leu essa parte aqui, né, da pregação de Pedro. Não, aqui não. É que no início também fala do profeta Joel. Eu falei, ué. De novo o profeta Joel. E tem outra coisa, né? As profecias, elas assim, numa profecia só se fala do que foi, do que está acontecendo e do que virá, né? As profecias são assim. Então, eu creio assim que o Senhor, ele continua, né, avivando o povo dele. E esse avivamento que a gente espera, que acenda de novo essa chama, né, no nosso coração, ele virá, né? Eu vejo aqui que aqui foi o princípio da igreja. Foi um princípio poderoso. Porque tantos homens que não sabiam nem falar, passaram a falar com tanto entendimento, com tanta erudição, que as pessoas que viam se espantavam, né? De onde eles adquiriram essa sabedoria? Eles são todos galileus pescadores, enfim. Mas você vê uma coisa, o princípio foi poderoso. E nós estamos numa escalada de aparente, né, avivamento, que não é avivamento, é movimento, mas há um esfriamento na questão dessas maravilhas, desses sinais que aconteceram no princípio. Só que eu acredito, como diz a palavra do Senhor, que estes grandes sinais, que começou lá no princípio da igreja, quando chegar no final, quando ela estiver para ser levada pelo Senhor, também haverá uma manifestação poderosa do Espírito, milagres, maravilhas vão acontecer, porque vai haver um reconhecimento do povo, vai haver um arrependimento do povo de tal maneira que a gente vai novamente desfrutar desse poder maravilhoso, desse avivamento tão esperado e às vezes proclamado por muitos, às vezes até confundindo o movimento, mas nós não estamos vendo contrição, nós não estamos vendo arrependimento e pecado. Então, tudo isso a gente vai ver. Nós estamos assim, à margem disso. Nós estamos já quase chegando no último dia dos 40 dias do Pentecoste aqui. Nós também estamos chegando no último dia para que o vento impetuoso venha tomar a igreja hoje reunida no mundo todo e ela ser novamente avivada, e a manifestação poderosa do Espírito Santo vai se dar para que a gente seja arrebatado pelo Senhor. Então Pedro, ele chega e fala com aqueles homens, né? Ele como é que fala? Põe na parede eles. Sim. Né? E ele fala de Jesus. E ele não fala assim, passando a mão neles, não. Eles falam, esse homem, né, que Deus nos deu, vocês o mataram, vocês o crucificaram. E você vê que isso levou eles ao arrependimento. Sim. Eles reconheceram ali naquela hora que eles tinham e vocês vão ver isso no término crucificado Jesus, né? Mas aí ele fala que a morte, né, homens perversos o mataram. Ele não chegou a falar, foi vocês, né? Não. Com a ajuda de homens perversos. Com a ajuda de homens perversos, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia, glória a Deus. A própria vida, né? Com certeza. Então, e a respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança.
que é o caso dos que morriam antes de Jesus vir, né? Hoje nós estamos com a Rabi faltando aqui, mas tem aqui o Jonatas, né? Isso. Olha o Jonatas, olha lá, olha lá. Olha lá. Fala assim, oi. Tá, fala oi assim, fala oi. Tá bom. Ih, Nem sabe pronto. para que lado olhar. Tá vai com tudo certo. vergonha. E aqui é o seguinte, na continuidade da pregação dele, ele diz assim, irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes no trono. Veja só uma coisa, aqui, estes homens, antes da igreja, tinham a promessa de Deus da manifestação. Então você pulou. Não pulei não. Esse aqui, não pulei não. Eu já tinha lido essa questão do Davi aqui. É. Já. Ah. Eu já tinha lido a parte do Davi aqui, ela achou que eu pulei, mas não pulei não. Aí ele mostra que eles não ficaram sem esperança. Porque a igreja nasceu por intermédio de Jesus. E a salvação veio ao mundo por intermédio de sua morte, mas no meio do caminho. Ou seja, como no meio do caminho? Depois de 4.000 anos da criação. Jesus vem e se manifesta para que nós, agora, mais 2.000 anos, estivéssemos agora às portas do arrebatamento da igreja e da volta de Jesus. Mas veja que muitas pessoas podem pensar assim, poxa, mas peraí, e aquele pessoal, né, como Davi, como Salomão, como Samuel, né, os profetas, Natã, Elias está com o Senhor, né, Eliseu, né, Elias não morreu. E outros profetas que foram fiéis ao Senhor, o que foi deles? Mas, na realidade, eles morreram esperando a manifestação, então eles foram justificados pela esperança. Fé. Pela esperança, pela fé. Pela esperança, lembra de Abraão? Foi Abraão que creu contra a esperança. Contra a esperança. Porque eles creram que o Messias viria para restaurar toda a humanidade. Toda a humanidade. Que coisa poderosa, Isso né? É maravilhoso demais. A esperança, né? Morreu, aqui fala, morreu na esperança, na fé, esperando. Por isso esse evento da ressurreição. E essa esperança o salvou. Só a esperança do Filho de Deus trouxe salvação a essas pessoas. Mas por isso que esse evento da ressurreição. Sem Jesus ter morrido ainda. Esse evento da ressurreição, ele nos dá força, nos dá alegria. Sabe por quê? Em nenhum lugar da história da humanidade, desde o princípio da criação, nunca se viu alguém que morreu e voltou ao terceiro dia, restaurando ali a comunhão e a relação do homem com Deus. Só Jesus. Isso nos dá assim uma alegria tão grande, porque morreram homens que a gente considera como homens de fé, homens poderosos, homens cheios do Espírito Santo, como Elias que clamou e desceu fogo do céu. Então a gente vê tudo isso na Bíblia, mas nenhum deles, né, foram para a cova e voltaram. Mas Jesus, ele não só veio para morrer a nossa morte, mas também para trazer com ele a nossa vida, né? A nossa vida. Isso é maravilhoso de Deus, é maravilhoso pensar isso a respeito da nossa salvação. Isso nos dá a segurança e a certeza de que somos salvos do Senhor. Então ele fala assim, mas ele era profeta, o patriarca, né, Davi. E sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes do seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo. Coisa linda, que né? não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desses fatos. Ele está falando deles lá, Pedro e os apóstolos e todos que estavam com ele foram testemunhas vivas. Viram Jesus, estiveram com ele e ali foram testemunhas das manifestações do Senhor, mesmo depois de ressurreto. E aí, exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que agora vocês veem
Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. O que a gente entende disso, gente? Porque Davi, ele tinha o Espírito Santo, né? Quando Deus ungiu, igual quando Saul foi ungido, ele recebeu o Espírito Santo. E aí, quando ele pecou, fala lá na Bíblia que foi tirado o Espírito Santo dele. Por isso, Satanás ficou perturbando ele também. Né? Saul, né? Saul, então. Então, quando os reis eram ungidos, eles não só eram ungidos, eles recebiam essa dádiva do Espírito Santo para governar. Então, se eles pecavam, né, igual depois Salomão, era com total consciência, né? Porque que estava pecando, o que estava fazendo, era escolha deles, né? Então, mas aqui foi como se Davi tivesse né? visto, ido lá no futuro e viu isso. Deus falando com Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quando foi, gente? Responde aí. Quando foi que o Senhor, disse assim, o Senhor disse ao meu Senhor, quando foi que ele colocou os inimigos como estrado para os pés de Deus? Quando ele morreu. Quando ele subiu para o céu. Também. Quando ele está consumado, quando ele venceu a morte. Porque a pessoa sempre pensa assim, os inimigos aqui, ele já pensa no inimigo carne, isso, né? Nos soldados, em Saul, mas não, ele estava falando de algo muito maior. Porque o nosso inimigo não são pessoas. A morte, né? A morte, o inferno, né? E a separação de Deus, né? São os nossos inimigos. E por que falou que o último ainda não foi vencido. É verdade. Só por Jesus, a morte. Hoje eu estou meio apressado, né? É porque eu fico meditando, gente, e é tão maravilhoso. Olha, por que ele e agora eu pensei e aí fugiu aqui. Mas, e por que nós, muitas vezes eu digo a igreja, muitas pessoas têm o hábito de dizer o seguinte, que o inimigo, às vezes em oração poderosa, as pessoas estão orando e tal, os inimigos nós colocamos, eles estão debaixo dos nossos pés. Por que eles dizem isso? Por que a gente tem esse hábito? Porque acha que é o diabo, né? Que tá usando as pessoas para nos perseguir. E muitas vezes não é, né? Não, ainda não é, não. Mas eu vou te falar uma coisa. Assim, no futuro já estão debaixo dos nossos pés. Mas a gente ainda está lutando, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Meu pensamento. Eu acredito o seguinte. Quando Jesus se manifestou, quando ele ressuscitou dos mortos, passou o período com os discípulos, deu a ordem para ficar em Jerusalém, para dar o start, o início da igreja, ele é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo de Cristo. Então, a gente não pode dizer essas coisas sem ter exatamente o conhecimento do que significa. Porque você vai falar com propriedade. Então, se eu sou igreja de Cristo, onde está o inimigo? Debaixo dos pés da igreja. Mas quando eu sou a igreja de Cristo, quando eu aceito debaixo Jesus. dos pés, tem muita gente que anda no pecado e diz que o inimigo está debaixo do pé dele. Tá não. Agora, como igreja, como alguém que reconhece o Senhor, que mesmo falho, sabe exatamente voltar atrás, se arrepender e pedir perdão, e está sempre se reconciliando ali, orando, porque a gente falha todo dia. A gente peca por pensamentos e por obras. Mas a única coisa que acontece é que a gente não é dominado pelo pecado. Porque ainda estamos nessa... crente, as sensações da alma e da carne, né? O crente não planeja pecar. Não planeja. O crente peca por acidente. Não é algo que a gente fala assim, amanhã eu vou mentir, vou pecar, vou me safar disso.
Né? Eu tenho algumas controvérsias nesse sentido que o crente peca por acidente. Às vezes o crente, por medo de ser confrontado, ele joga uma mentirinha para escapar da... Mas pra mim, o crente que joga uma mentirinha não foi né, não, ele joga a mentirinha e acaba vendo que eu não podia falar isso. Acabei falando. Ah, mas aí ele isso planeja? Aconteceu. Não, eu vou falar, gente. Eu não sou perfeito, não. Isso já aconteceu comigo. Que, de repente, eu percebi que eu, para me safar de uma situação, eu falei um negócio que não era muita verdade, não. Aí eu falei... Mas foi premeditado? Não tô você falando premeditado. Então, você é isso caiu, que a gente tá falando. Caiu. Não, a pessoa que não tem Espírito Santo, ela já planeja, eu vou fazer isso. É bom a gente discutir isso mesmo. Olha só, lembra que quando a gente morava no Espírito Santo, a gente tinha uma membrinha lá, que ela falava assim, olha, pastor, eu vou mentir nessa situação aqui, mas eu já falei com Deus. Ela dizia isso. O Jorge falou, mas que é isso, minha irmã? Como é isso? Você já falou com Deus que vai mentir? Não pode. Tá dizendo pra ele que eu vou pecar? Então, você pecou assim? Não, claro então, que não. Pronto. Não, mas eu tô falando. Você foi pressionado e se você falasse a verdade, ia prejudicar alguém, Mas é assim, não é dá a impressão que esse acidente, muitas vezes, é assim, você não percebe. Né? E às vezes você tá com medo de uma situação, não teve coragem naquela hora de falar a verdade. Sim, mas então... Por covardia, a gente... Por isso que o Senhor... É por isso que eu tô falando, que não é só um acidente. Você, às vezes, por covardia, você acaba... o Pedro, por exemplo, negou Jesus, por quê? Porque foi pressionado, não porque ele planejou. Então, mas peraí. Eu vou negar. Ele foi avisado. Jesus disse assim, olha, Pedro, você está falando aí que Pedro era muito falastrão. Você vê que a diferença do Pedro de lá e Pedro daqui. Ele era muito precipitado. Então, quando Jesus falou assim, eu vou morrer, que isso, Senhor? Não vai, eu vou contigo até a morte. E Jesus falou assim, antes que o galo cante 3 vezes, não, 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Pedro foi avisado, ele sabia disso. Mas quando ele ficou lá, perguntaram para ele assim, você era um dos seguidores dele. Ele não era um seguidor, não sabia que era seguidor de Jesus, mas ele disse assim, eu não. Medo, né? O medão tomou conta dele. Então isso é muito importante a gente discutir isso, por quê? Porque nem por medo a gente deve mentir, claro. Ou você enfrenta, você vai de frente com a situação, ainda que isso lhe traga aparente agravo no momento, você sofre o agravo por amor a Jesus. Por quê? Porque o inimigo, nosso acusador, pode usar isso contra você. E ele pode usar até mesmo quando depois você se arrependeu. Se você não se lembra nem que se arrependeu, ele pode usar isso que você mentiu. Por isso a oração do Pai Nosso é importante. É muito importante. Livra-nos do mal, né? Guarda-nos das tentações. E não só isso, não só a oração do Pai Nosso, né? Eu acho na Epístola de João, no capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, se a gente, né, que é servo de Deus, cometer um erro, né? Não está falando exatamente nessas palavras, eu estou falando as minhas palavras, para a gente poder entender aqui. Se a gente cometer um erro por medo, né? Ou até mesmo porque você, naquela hora, por acidente, pecou, errou, ele disse assim, se você confessar os seus pecados, vai lá, né? Se você chegar diante do Senhor e se arrepender, veja só, gente, pedir perdão não é simplesmente falar assim, perdão. Se arrepender, né? O perdão vem com dor. Quando você pede perdão para alguma pessoa, você, primeiro de tudo, tem consciência que você feriu ela. E aquilo te traz dor e angústia, porque você sabe que feriu aquela pessoa. E você vai nela e fala, me perdoa. Da mesma forma, é quando a gente comete pecado, porque todo pecado que a gente comete é contra Deus. Sim. Todo pecado é contra o Senhor.
né? Todo pecado é contra o Senhor. E aí o que acontece? Quando a gente percebe que a gente entristeceu o Senhor, entristeceu o Espírito Santo, o que a gente faz? Ai, Senhor, chora na presença do Senhor, se arrependendo e diz assim, se você confessar esse pecado, e se arrepender, né, se confessar os nossos pecados, Ele, Jesus, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar esse pecado que nós cometemos. Os nossos pecados e também de toda a injustiça. Né? Se confessar o vosso pecado, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar. Ou seja, Ele também, não só a gente passou por aquele processo de lavagem, mas Ele também vai nos purificar de toda esta injustiça que nós praticamos. Ou seja, a gente não vai viver na prática daquilo que nós cometemos. Por isso é muito importante ela que ela falou, que ela citou, a oração do Pai Nosso. Só que na oração do Pai Nosso a gente fala assim, Senhor, perdoa como eu perdoo, né? Não, mas não nessa parte que eu tô falando, né? Aqui pede, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A gente às vezes não ora, mas igual Jesus falou para Pedro, né? Que o inimigo queria se andar com ele, mas o Senhor não permitiu. Verdade. E se ele ensinou a gente a orar desse jeito, pedindo a Deus para nos livrar das tentações, é porque a gente é muito tentado, porque na nossa carne habita o mal, no nosso corpo, né? Verdade. Então, mas nosso espírito habita Cristo. Então, Vou continuar aqui o que Pedro leu agora. 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Glória a Deus. Que lindo, né? Então, explicou ali que Deus fez Jesus, a quem o povo tinha crucificado, fez dele Senhor e Cristo. Quer dizer, ele era um ungido. Era aquele que eles estavam esperando. Né? Coisa linda. Quando eles ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Né? Eles entenderam. Ele veio e nós não quisemos ele. E aí diz o quê? E Pedro falou, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Já começou a pregar poderosamente. Para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Que lindo! Pois a promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus chamar. Você já foi chamado? Então o dom é para você. Com muitas outras palavras advertia e insistia com eles. Salve-se dessa geração corrompida. Gente, se naquele tempo a geração era corrompida, e agora então? Nossa, Jesus. E aí o resultado disso? Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Uma pregação simples, né? Eles entenderam quem era Jesus. O significado da descida do Espírito Santo e do poder de Deus que foi manifestado apenas em palavras. Apenas no falar. Claro que ele foi cheio do Espírito para falar esta palavra, mas vocês imaginam que palavra poderosa saiu da boca daquele Pedro que negou Jesus. Né? Daquele Pedro que negou Jesus. Daquele Pedro que chegou para o Senhor e falou, Senhor, tem dó de ti mesmo. E o Senhor Jesus repreendeu. Ele disse assim, para trás, Satanás. Ele repreende Pedro. Esse mesmo Pedro que era voluntarioso, que falava precipitadamente, e agora traz uma mensagem tão poderosa e tão cheia do Espírito, com tanta propriedade e com tanto conhecimento, a ponto de produzir nas pessoas o que nós estamos falando agora há pouco aqui. Que ele fala, se confessardes os vossos pecados, estava falando do quê? Produziu neles o quê? Olha que eles falam assim, quando ouviram isto, ficaram aflitos de coração. Você, quando ouve a mensagem pregada, que fala diretamente do seu coração,
Você se aflige? Muitas vezes já me afligi, já fui pedir perdão a pessoas. Então, quantas vezes isso aqui não aconteceu apenas naquele mundo? Veja que é um resultado constante da igreja, daqueles que falam pelo Espírito Santo, que o que vai produzir nas pessoas. Mas o interessante aqui é que a pregação e a palavra produziu nas pessoas o desejo, eles ficaram aflitos, porque olharam para si mesmos. E viram que estavam muito sujos. Porque a palavra de Deus faz a gente se olhar no espelho com clareza. É igual o espelho de carro. Porque assim, eu tenho o espelho de casa, porque tá escuro, às vezes a gente enxerga assim, nossa, como eu tô linda. Acende a luz pra ver. Do carro. Porque é muito iluminado, você vê o espelhinho da sobrancelha. O espelhinho do queixo que tá nascendo. Você fala, nossa, que horror! Né? Você vê tudo que talvez uma pessoa vê, né? Você fica, nossa, meu Deus. E é assim que Jesus faz a gente se ver. Com toda clareza mesmo. E a palavra é o quê? É luz. É luz. A palavra ilumina. Deixa Deus trazer luz pra sua vida, viu? Ela traz à tona aquilo que tá ofuscado pela falta de luz. Não tenha medo, né, da luz. Né? Não tenha medo. Tem gente que fica com medo, porque né? o orgulho faz a gente se esconder e querer ficar na encolha. Então, e também, né? Escondidinho nas trevas, nos cantinhos, mas você não é feliz. É difícil admitir quando a gente quando a gente descobre, que fala assim, que a pessoa que reconhece que é pecadora, ela é mais fácil de ser salva do que aquele que tem na mente que ele é muito santo e puro. Quando a gente se enxerga. Assim mesmo, Então aqui houve salvação, né? Houve salvação aqui e foi acrescentado 3.000 pessoas. Vamos continuar? Uma coisa, né? A falta, não, aí já vai falar sobre outro aspecto. Semana que vem nós vamos falar sobre a comunhão dos cristãos. Nós estamos nos atendo agora àquilo que transforma a vida das pessoas, aquilo que muda a vida das pessoas quando elas se posicionam diante de Deus. A gente estava falando da luz, a falta de luz ofusca aquilo que está escondido. Ela esconde, né? Na realidade ela esconde aquilo que a gente não quer mostrar. Mas quando vem a luz, né? Quando vem a luz e a luz suficiente que ilumina tudo, faz com que a gente veja tudo aquilo que está ofuscado, aquilo que está escondido. Como a Eliade falou aqui, olha no carro, no espelho do carro, que ainda aumenta, né? Aumenta. Pra ver todos os poros. Aumenta, mostra até os poros. A palavra de Deus, eu acho que ela tem a luz e ainda tem a lupa, né? Tem a lupa para mostrar exatamente até os poros para ver o que está sujo. Mas é tão libertador quando você ouve uma pregação, pelo menos eu sou assim, que me confronta e eu vejo que eu estava errada. E aí, sabe essas palavras que o pastor fala que recebi uma surra de Deus? É igual quando a gente é criança que a gente apanha do pai e da mãe, que dá aquele sono gostoso, que relaxa. É mais ou menos isso, é uma coisa tão boa, porque você pede perdão daquele erro que você tá, né, guardando no seu coração, porque às vezes a gente não percebe. Porque quando a gente se esconde no nosso pecado, sem querer que seja descoberto, a gente também se esconde da luz de Deus e de todo o bem que tem. A gente sai do propósito dele. E quando a gente sai do propósito de Deus, a gente perde a paz. Uma das coisas que mostra que você, né, tá se escondendo é a falta de paz. A gente vê uma pessoa muito sem paz, porque ela tá guardando alguma coisa lá dentro que não devia. Você tá achando que o meu café tá frio, né? Tá mesmo. Não, e é assim, ó, às vezes quando fala, né, de pecado, pensa assim, um pecado bem terrível, né? Não. Vamos lembrar, assim, que pecado não tem pecadão nem pecadinho, né? Tem pecados que geram consequências maiores. Pecado é o alvo. Tem pecados que geram consequências maiores e os que geram consequências menores, mas todos são pecados. Então, às vezes você pensa assim, que pecado, né, que essa pessoa guardou, que deixou ela tão... Às vezes você
sem perceber, tá chateado com algum irmão teu, com uma cunhada sua, com uma irmã sua, irmã mesmo de sangue, ou com seu pai, com a sua mãe, e você fala daquela pessoa e fica brava. Marido, né? Do marido, fica brava com o marido e fala, não tô não. E o coração fica tão assim, né, que eu falo que o coração tá peludo. Porque é uma coisa tão ruim. Aí eu quando fico assim, eu oro, Senhor, meu coração tá tão peludo, tá tão sujo. Me ajuda. Eu fico achando seu coração bonitinho. A minha cunhada Rai que fala isso, do peludo, coração peludo. Vocês imaginam o seguinte, olha, a gente tem algumas coisas aqui que são importantes a gente ver, né, como essa palavra tão poderosa produziu neles, que eles se sentiram perdidos. Eles se sentiram perdidos, eles ouviram aquela palavra. E agora, né? Aquela palavra que diz assim, ele fala assim, somos o Salvador, né? Irmãos, o que nós vamos fazer? Eles se sentiram perdidos. Que eles falaram, olha o que foi feito. Que consequência que nós vamos agora ver? O que a gente vai fazer? Estamos perdidos. E aí, Pedro fala a palavra-chave. Arrependei-vos. Mas que coisa linda, né? Eles cometeram esse pecado tão horrível, mas o sangue de Jesus purificava eles. Jesus ali na cruz já tinha falado, perdoa eles, porque Jesus amava, né? E ele sabia que ele estava morrendo porque ele ia levar justificação ali para eles. Então, quando eles viram assim, meu Deus, o que a gente fez? Veio, peraí, calma, eu tenho uma solução para você. Se renda a esse Senhor. Né, que ele ainda está vivo ainda. Você consegue imaginar o tamanho da ofensa? Olha, quero que você pense nisso. É para você pensar. O tamanho da ofensa e da dor que causou em Deus. Quando o diabo, Satanás, subiu ao coração dele, ser igual a Deus e quis usurpar o plano de Deus. Quando ele teve que precipitar a sua própria criação fora da presença dele. Vocês agora também imaginam a grandeza da dor do próprio Senhor. Não havia quem podia se oferecer para restaurar tudo isso e ele mesmo se ofereceu. E a dor de Deus, ver o seu único filho sendo humilhado, ultrajado, né? E morto da forma que foi, e não só isso, de ver o filho se desprender, se desligar dele, porque uma coisa é Deus precipitou, já causou uma dor, de lançar a sua criação, aquilo que ele criou, fora da sua presença. Agora, o filho sai da sua presença, não porque ele quis, mas por ocasião do pecado. Ele quis sim pagar o preço do pecado. Então, mas não porque, né, tem aquele hino, né, que fala que quando, tipo assim, a cena, né? Foi o que João viu. Que houve silêncio no céu. Que ninguém podia abrir aquele livro que estava escrita a história minha e tua. Ninguém podia abrir. Houve silêncio no céu. E João ficou desesperado. E ele começou a chorar. E falou, quem abrirá? Quem abrirá? Né? Eu fico tão tocada, irmão, que quando canta esse hino que fala desse silêncio. Silêncio no céu, sabe? Do plano, quando foi falado do plano ali. Silêncio. Sabe? Mas ali, no palco do amor, né? O hino do Renascer fala. Jesus se ofereceu, apareceu o Cordeiro de Deus. E ele se ofereceu e ele pôde abrir aquele selo, aquele livro que tinha a minha história e a tua. Ele pôde abrir, né? E o Pedro, quando falou, ele falou com essa propriedade. Ele falou com essa manifestação tão maravilhosa, porque quando falamos a palavra de Deus, o principal que está presente falando com todos nós é o Espírito Santo. E ele então tem e quer produzir isso em cada um de nós, que a gente olhe para nós mesmos. Por isso que quando há a ocasião da celebração da ceia, ali a instrução de Paulo
ele fala assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Dá uma olhada para você mesmo. E aí, se você vê que está errado, se arrepende. Se converta, né? Porque você tem que entender o que significa isso. O que significa o preço pago pelo nosso resgate. Gente, a gente valoriza tanto esse pequeno, curto espaço de tempo que nós vivemos na Terra. Dá tanto valor, esquece que Deus tem toda uma eternidade. Tanta vaidade, Ele colocou à nossa disposição para desfrutar e a gente muitas vezes recusa isso. Por nada. Então, é a questão de pôr mesmo o inimigo debaixo dos nossos pés. Às vezes você não está em pecado, mas às vezes você está sendo um crente mal posicionado, né? Que não se mostra, né? Vira um agente secreto e ninguém sabe que você é cristão. Você não é um crente posicionado. Então, Satanás, você está fazendo a vontade dele. Então, ele não está debaixo dos seus pés. Quando Satanás se sente debaixo dos nossos pés, ele vem contra a gente tentar nos derrubar com coisas, né? Com pensamentos, com pessoas que vêm nos perseguir. E a gente tem que continuar posicionado. E tem uma coisa aqui que aconteceu com a vida desses 3.000 aqui, que Pedro falou com eles para se arrependerem, e eles se arrependeram e foram batizados, né? Foram batizados nas águas e receberam o dom do Espírito Santo, é que eles mudaram de vida. Mas olha, quanta gente que está na igreja, que senta lá no banco da igreja, canta, assiste o culto, mas não muda de vida. Se tornam religiosos ao invés de entender sabe, esse plano maravilhoso de Deus. Não quer mudar. Na realidade, ele quer receber o benefício da salvação, mas não quer mudar. Não quer que aconteça isso com ele. O que eu vou fazer agora? Eu descobri que eu estou em pecado e que eu entristeci o Espírito Santo, estou entristecendo meu Deus. Então o que eu tenho que fazer, o que eu faço agora? E a palavra de Deus fala assim, confessar. Então eu vou me confessar, Senhor, me perdoa. E se arrepende. E a pessoa que se arrepende, gente, e pede perdão, ele muda de vida. Hein, Jorge? Ele muda de vida. E aqui são duas coisas que ele fala. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, há muita gente que se arrependeu, mas foge do batismo. Também. E a pessoa não é uma coisa casada com a outra. Por quê? Porque não quer assumir compromisso? Com a igreja. Às vezes sim. Não quer compromisso com a igreja. Porque assim, ó, fala, né, que o batismo é uma demonstração pública do que aconteceu com você. Por isso que tem, né, o batismo por imersão, parece assim mais bonito, né? Não que os outros sejam errados, não. Por aspersão, por refusão. Que importa é o que aconteceu dentro de você. Mas a questão é que você entrou ali na água, né? Foi como se você tivesse morrido e aí quando você ressuscita ali, você se tornou, nasceu de novo, né? Quando o bebezinho sai da mãe, onde ele estava? Dentro da água. E aí a mãe colocou ele pra fora, ele nasceu da água. Então ele nasceu 2 vezes dessa água, né? É um renascimento. E toda vez que não sei quantas pessoas, mas 6, 7, 8, 9 da noite até meia-noite, várias pessoas entram debaixo da água, né? Para se lavar, para se limpar. Porque se não entrar... Não. Todo mundo toma banho, gente. É verdade, mas 9 horas da noite. Eu tô falando, tem muita gente... banho é esse? Não, eu tô falando, tem muita gente que vai 6, 7, 8, 9, chega do trabalho, né? Vai tomar banho. Água, né? 9. Porque vai mostrar pra igreja toda, né? Pra ali, para as pessoas todas, ó, eu me decidi mesmo por Jesus. Então, mas eu tô fazendo uma ilustração aqui, gente. Aí o pessoal não pescou o que eu quis dizer. Não pescamos. Ó, uma ilustração todos os dias. Você vai, só se for pouco, né? Chega em casa, toma um banho, você se sente sujo. Por que você toma banho? Porque se sente sujo, fedido, né?
suado, ficou suado o dia inteiro, então você sente repugnância de toda aquela sujeira. Precisamos sentir essa repugnância dessa sujeira. Por ocasião do pecado, gente, tem muita gente aí sem tomar banho há muito tempo. Porque sem tomar banho com a palavra, porque a palavra lava. Cheiro ruim. Isso. A podridão. Isso. Ó, eu conheci um rapaz, no lugar onde eu trabalhava, que ele não gostava de tomar banho, gente, não tomava banho. E ele era ajudante de caminhão. Mas não tinha nenhum motorista que queria levar ele. Você imagina por quê? Ninguém queria levar o cara. Porque quando entrava na cabine e quando entrava, o pessoal deixa o vidro aberto. Andava com o vidro aberto até com chuva. Porque quando fechava o vidro, tinha que andar com um pregador para prender o nariz. Porque o cara exalava um cheiro, ele era pior que o Cascão. O Cascão, para ir perto dele, era limpo. Mas um dia pegaram ele à força e deram banho nele. Não aguentaram, deram banho nele. Ele ficou limpinho, ficou doente, viu? É, porque não pode. Sabia? Ficou doente. Ó, vou explicar É o processo, claro. Porque a pessoa, quando ela não toma banho, aquela sujeira, igual o mendigo na rua, aquela sujeira em cima ali do corpo da pessoa, se torna como se fosse uma capa que regula a temperatura. Então a temperatura ali está sendo regulada. Quando você vai dar banho numa pessoa assim, numa pessoa de rua, você não pode lavar ela de uma vez. Você tem que ir aos poucos, porque senão ela tem hipotermia. Mas é igual Jesus faz com a gente, né? Aos poucos, né? Que a gente não enxerga todos os nossos pecados de uma vez. Mas a Bíblia, ela é a água que nos lava, gente. O Jesus, ele vai, né? Jesus vai... Ah, tá vendo aqui, ó? Tá vendo a palavra? Aqui? Vai nos lavando. Mas o importante é você ir todos os dias e se lavar, gente. Pega a Bíblia e vai se lavar. Né? É se expor. Vai ler a Bíblia, Senhor, porque a Bíblia, né? Ela nos lava. Você vai ver textos que vão falar com você e você vai sentir que você está sujo. Então, quando isso acontece mudança. Você, quando sai do banheiro, sai todo cheiroso. A sua esposa ou o seu esposo vai falar, que cheiroso, você está cheiroso, não é? Por quê? Mas assim, com certeza não quer te abraçar a hora que você chegou do trabalho. Então, mas o crente velho, o que ele faz? Ele vira manipulador. Ele sonega informações, ele põe uma capa na mentira da vida dele, ele põe uma capa e conta uma verdade que não é verdade. Então é assim, mas olha, irmãos, se dispa diante do Senhor e das pessoas, não tenha medo, sabe? Aquilo não deixa a vaidade, que nem eu ouvi a pastora Andréa Vargas falando, que se coloca atrás de uma vitrine. A vitrine é a vaidade, o que as pessoas pensam de mim. Gente, o que importa é o que Deus pensa de você, sabe? Isso é o que importa, como Ele te vê, sabe? Por muitas vezes a gente cometeu erros na nossa vida e aí estava dando tudo errado na nossa vida. Quando a gente ia conversar com os pastores, para querer conselho deles, eu e Jorge, a gente manipulava as informações, né, amor? Com certeza. A gente não falava tudo. Né? Que a gente foi para lá pro Espírito Santo, porque a gente queria fazer uma igreja, e que aquilo, e que aquilo outro. A gente não falava tudo. A gente sonegava para o pastor não pensar mal de nós. Mas e Deus? Esconder as nossas intenções. Isso, as intenções do nosso coração. Mas e Deus? Mas o Senhor nos peneira, né? Nos peneira. Olha o poder. Vou te mostrar o que foi. E olha o poder da palavra que lava a gente. Diz que a palavra, ela é mais afiada do que espada dos gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, e apta para discernir as intenções do coração. Não adianta tentar esconder essas intenções que não vai conseguir, gente. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos limpar. Você vê que aqui, a palavra aqui diz assim, que os que aceitaram a mensagem, porque uma coisa é certa, eles ouviram, Pedro disse, se arrependam. Eu imagino que tinha mais do que os que se converteram lá. Eu imagino que
que tinha mais do que se converteram. Mas os que escolheram se arrepender e aceitar a mensagem de Pedro foram 3.000. Olha, mesmo eu imagino que tinha mais. Por quê? Porque é compromisso, como a Eliade disse, tem muita gente que não quer. Às vezes ele diz que se arrependeu, mas ele não quer se batizar porque não quer assumir um compromisso. É muito sério, ele né? Foge de compromisso. De todo mundo ali, todo mundo vai saber que ele é Na realidade, o que ele quer é ser um religioso. Quantas pessoas tinham no dia de Pentecostes que estavam buscando a Deus? Quantas? Tinha 120 no Senado. Então, passaram a ser 3.000 pessoas. Através de um que só. Igreja maravilhosa, hein? Uma igreja dessa num dia só. Ah, eu nem sei o que eu faria. Como é que eles estruturaram essa igreja, né? Claro que Deus deu sabedoria para eles estruturar essa igreja de 3.000 pessoas, gente. A gente Mas veja o poder. Umas 6 alminhas já fica tão feliz. Fica tão feliz, né? O poder dessa palavra, E eles foram batizados, olha. Eles foram. Então, fala, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Então, quando fala aceitar a palavra, se arrependeram. Eles já tinham essa... O que me impede, né? Igual lá o eunuco. De Filipe, né? O ele vai lá, explica e fala, então o que me impede de ser batizado? Ele já quis o compromisso ali na hora. E é isso que não anda acontecendo, gente. Ele reconheceu. As pessoas, elas querem ir para a igreja para se sentir justificadas. Se sentir bem. Sim. Ambiente gostoso. Não, eu vou lá pra ser uma pessoa politicamente correta, porque lá tem pessoas que têm mais ou menos o mesmo pensamento que eu, então eu vou lá. Não, e o próprio diabo fala para essas pessoas o seguinte, gente, peraí, calma aí. Deus é amor. Deus não vai deixar você de fora. E muita gente acredita nisso. Deus é amor, mas Deus também é juízo. Juízo. Aqueles que estiverem em pecado não herdarão o reino do céu, diz a palavra do Senhor. E às vezes, né, o crente radical, há poucos crentes radicais, né, querido, né? Que eu falo que eu prefiro chegar lá no céu e descobrir, nossa, como eu exagerei, do que chegar no inferno e o diabo falar assim, ó, por causa dessa vírgula aqui, você tá aqui. Então, eu sei que às vezes a gente é criticado por ser radical, às vezes as pessoas olham, torcem um pouco o nariz, falam que é exagerado, mas é assim que eu me sinto. Não, nós estamos sendo radical. A gente tem que andar no Espírito, né? Porque andando no Espírito a gente não cumpre a concupiscência da carne. Mas nós estamos vivendo um período que, infelizmente, muitos pastores, formadores de opinião, né? Muitos líderes que conseguem, deveriam ensinar de verdade a palavra do Senhor, eles estão minimizando o pecado. Entendeu? Minimiza o pecado. Tem muita gente minimizando o pecado. Não, isso não é bem assim. Não, isso nada a ver. Não, isso é exagero do fulano, do Beltrano. É exagero, estão interpretando a Bíblia de forma errada. Entendeu? Então, agora, é preferível você ser extremo do que ser aquele que banaliza a palavra de Deus. Ah, como assim banaliza? Eu não banalizo. Sim, quando você quer mudar aquilo que a palavra de Deus está dizendo, ou quer mudar o contexto do que a palavra está dizendo, para o seu comodismo, para a sua zona de conforto, gente, você está querendo o quê? Só botar a palavra. Apesar de que a gente tem que vigiar essa parte assim, de falar do extremo, né? Porque assim, nada que é feito na carne, Deus aceita. Porque também se você quiser ser justificado pelos seus igual. Porque a carne glorifica o próprio homem, né? Mas vou te falar uma coisa. Aquele que realmente se arrepende, ele não se coloca em posição superior. Aquele que realmente busca a Deus, ele não se coloca em posição superior, ele nem se exalta pela sua própria humildade. Posso falar uma coisa? É uma igreja que nós fomos muito tempo, eu soube um fato muito triste.
que a maioria das pessoas que se desviaram de lá e saíram feridas foi pelos crentes que eram super crentes, né? Se achava melhor do que porque vivia como é que fala? Na intercessão, porque vivia na vigília, então ele se achava melhor do que o outro e olha, tome no outro. E a maioria dos que desviaram foi por causa dessas pessoas. E isso é muito triste. Gente, tá muito bom, né? Muito bom. Mas tá chegando a hora da gente terminar por hoje. Eu queria convidar você a estar conosco na próxima quarta-feira, às 3 horas da tarde, tomar um café com a gente. Nós temos os nossos trabalhos aqui, para você que mora aqui na região, nós temos aí na sexta-feira o nosso grupo familiar. É um grupo que tão interativo quanto esse momento nosso aqui bem descontraído. Nós vamos falar, na sexta-feira vai ser ministrado pela Eliade sobre a mentira, né? A mentira, né? E eu já falei, tem muita gente que não vai querer ir mais, porque, né? Vai ser na casa da Eliane, lá no Frediane mesmo. Isso, mas lá no Frediane. Na casa da Eliane e do Tiago. Frediane, no condomínio ali, nós estamos ali. Pode se encontrar a gente no local que a gente se reúne e que a gente vai acompanhar você até ali mesmo no condomínio, na casa da Eliane e do Tiago. Nós vamos ali estudar então a palavra de Deus. Você está convidado. E está convidado a estar com a gente também. E outra, né? Se quiser abrir a sua casa para um grupo familiar, né? Não precisa ser toda sexta na sua casa. Mas se você quiser que tenha um grupo, desses estudos na sua casa, é só falar com a gente, né? E é muito importante, né? Essa oportunidade que a gente dá às pessoas. E também, no domingo, o nosso culto, às 19 horas, ali em frente ao Poço Frediane, culto de adoração a Deus, com louvor, a palavra do Senhor. Eu sei que Deus vai falar no nosso coração e a gente vai sair dali renovado pelo poder do nome de Jesus. Só quero dar um lembrete para você. Você que nos assistiu, agradeço você e que vai nos assistir. Agradeço a você pela companhia, mas quero dar um lembrete para você olhar e julgar por você mesmo. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente busca a Deus, mais parecido com Deus a gente vai ser. Ou seja, essas coisas de super santo não faz parte da natureza de Deus. Entendeu? De eu sou melhor que todo mundo, não faz parte da natureza de Deus. A natureza de Deus é mansidão, né? Bondade, fidelidade, enfim, tem todas as características do caráter de Deus. Então, qualquer pessoa que se diz servo do Senhor e que está cada vez mais próximo do Senhor, ele vai ser parecido com Deus. Que Deus abençoe. Gente, isso aqui é amador, não é profissional. Então, enquanto a gente está aqui, eu vou sair daqui e vou desligar a câmera. Então, até a próxima quarta. Uma boa noite, né, um bom final de tarde, uma boa noite, que Deus abençoe você. Esperamos você, então, nesse encontro que nós já anunciamos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.